Alô, amigos da TV Cidade, estamos com mais um programa aqui. Hoje um convidado que fazia tempo que não o convidava, né? Porque sempre que eu o convidei, ele sempre participou conosco aqui. Uma pessoa por demais conhecida, um italiano raiz, né? Nascido e criado aqui, trabalhou a vida toda, pelo que eu me lembro. Ex-presidente da SIC, um contador formado e outras coisas mais. Carlos Paesi. Isso. Meu amigo. Câmara 1, para te dar o teu primeiro oi com nós aqui. Oi para todo mundo. Espero trazer alguma coisa de útil que sirva para vocês. Tá? Vamos colocar nossa opinião, nossas ideias, né? Não mais tão agressivo, não mais tão... Mas tu nunca foi agressivo, tu foi autêntico. Não, é que muitas pessoas achavam que a gente estava agredindo, que a gente estava perseguindo, e a gente nunca fez isso. O que nós queríamos é que se fizesse a coisa correta. Claro. E partindo desse princípio correto, surgiu a oportunidade do Observatório, aí a gente criou o Observatório Social em Farroupilha. Grande lance. Tá? Fui primeiro presidente, aí fui reeleito, aí o parente... de longe, mas para não dar margem para aquelas pessoas que todo mundo, que acham que todo mundo tem má vontade como eles têm, ou que buscam só os interesses próprios. Então a gente se afastou, e com isso eu acabei me afastando da SIC, acabei me afastando do Observatório. Digo, bom, chega, a minha parte de contribuição para a sociedade como um todo eu já fiz. Tu parou agora está na hora de gente nova, ideias novas, pensamentos novos. Tu não participa mais nem do Observatório, nem no Conselho, nada? Nada. Estou completamente afastado. Só família e trabalho. E lazer, lógico. Né? É mais isso, né? Tem a mini chácara que eu vou lá de vez em quando fazer meus trabalhos, coisa assim. Mas assim, Carlos, tu marcou bastante nas SICs porque tu sempre foi autêntico, assim como o Senair também, né? Que são dois, assim, que eu me lembro com bastante intensidade nos pontos de vista, de tentar fazer as coisas certas, né? Porque os políticos, às vezes, não aceitam, né? As coisas que a gente tenta, né? Não, a gente conseguiu conduzir, mas foi um trabalho que já se iniciou lá atrás, na CICs, né? Teve o Senair, teve a Nádia, teve o Gervásio. Todos muito bons, né? Todos vieram, e cada um fez a sua sem dúvida, sua parte. No momento certo, né? Com a Nádia, eu já comecei a participar mais, até como vice-presidente. Na SICs, no caso. Isso. Do Gervásio, eu fui tesoureiro. Do Senair, eu fui tesoureiro mais. Também? Sim. Tu gosta de contar dinheiro, então? Até ingressei na SICs naquela época como tesoureiro. Já chegou Foi chegando. uma indicação, se eu não me engano, da Nádia, e aí veio a Carla e o Senair, precisava alguém, e aí eu assumi. É até bom contar um pouco dessa história. Claro, isso é registro. Aí a gente entrou na SICs, começamos, primeira ação foi introduzir um orçamento, falar coisa que não existia, que era meio tocada assim, né? Coisa de contador, né? Isso, e começou em fevereiro, em março, se eu não me engano, uma coisa assim, me jogaram um pacote em cima, assim. O que é isso? Isso é FENAQUIV. Eu nunca tinha participado, eu ia para a FENAQUIV. Claro, como visitante, né? Mas nunca tinha feito coisa assim, nunca tinha participado. Aí começamos a trabalhar, moldamos um orçamento, e em cima daquele orçamento, eu sou assim, se existe uma dotação, é até aquele valor. Se ultrapassar, vai ter que sair de algum outro. Claro. O valor é esse. Não nasce dinheiro, né? Aqui nós temos que... E aí foi trabalhoso. A primeira foi trabalhosa, porque existiam alguns vícios que já funcionavam lá dentro. Não, mas sempre contratamos esse, não sempre contratamos... Não, peraí, eu quero orçamentos, eu quero... E aí começamos a brigar, discutir, chama a empresa das lonas, chama a empresa e começa a negociar. Claro. Porque eles já vinham com valor baseado no anterior e nós puxamos para reduzir. Fizemos um bom trabalho ali. Posso dizer que fizemos um bom trabalho. E aí na do Gervásio, eu não me recordo se foi da Nádia, que eu fui vice-presidente, o do Gervásio, que eu fui tesoureiro, sei que numa delas eu voltei, que até quando foi o Gervásio, estavam me cercando para mim, achando que eu era a pessoa certa, né? E aí eu consegui dar uma curva. Para não assumir a presidência. Para não assumir a presidência, aí o Gervásio assumiu.
E depois do Gervásio eu não tive como escapar. Mas gostei muito. Grande experiência, né, Carlos? Aprendi muito. Claro. Como é que eu vou te explicar assim? Todas as entidades são boas. Claro, Todas. você aprende. Tem né? coisas positivas, tem coisas negativas, Sim. tem arranca-rabos que tu arruma certo, Uhum. porque tu nunca vai satisfazer todo mundo. Tem que E saber eu dizer sempre não. tenho um princípio assim, se eu acho que está correto, faz. Uhum. Porque se tu não fizer, vão te criticar porque tu não fez. Se tu fez, vão criticar porque tu fez, mas então faz. Pelo ser menos tu criticado sabe igual. que tem Um caminho. um caminho. Foi feito. Uhum. Eu lembro que depois, na minha gestão, aí já era Clayton na prefeitura. Uhum. Conseguimos muitos avanços com o Clayton dentro da prefeitura. Olha aí, ó. Porque a gente tinha a junta comercial, a gente conseguiu no governo no mandato da Nádia, dentro da SIX, a gente conseguiu um posto da junta comercial. Uhum. Facilitou. E foi né? evoluindo e tal. Uhum. E aí o Clayton, uma ideia dele, ele quis levar a sala do empreendedor e levar junto a junta comercial para dentro da prefeitura. Uhum. Tudo bem, porque o funcionário que trabalhava dentro da junta comercial aqui tinha que ser cedido pela prefeitura. Sim, normal. Então, como eles criaram a sala do empreendedor, foi uma bela iniciativa, levaram a junta comercial para lá. Ajudamos a estruturar, porque até eles não tinham tanto conhecimento, coisa assim. Imagina. Fomos bem recebidos pelas pessoas que trabalharam lá. Aí era secretário o Fabiano Piccoli, que a gente ouviu muito o que a gente fez, falava, Que bom. e botou em prática. Tivemos uma série de arranca-rabos com bombeiro, com coisa assim, porque as coisas aconteciam, sabe? Sim. E aí o cara está acostumado com feijão com arroz, e aí tu muda e tem que botar um molho e ele... Mas conseguimos fazer evoluir. Aí depois, a gente, por exemplo, conseguiu, via a prefeitura, nós permutamos o terreno que nós tínhamos do lado do Cindy Lojas, por aquele terreno lá em cima, do lado do Honda Charrua. Sim. Que está lá até hoje, né? Que está lá até hoje. Nós tínhamos deixado projetos, coisa assim, mas por isso que é salutar a troca de pessoas. Nós tínhamos deixado um projeto, né, onde nós íamos agregar 7, 8 sindicatos, já tínhamos conversado, nós já tínhamos falado até em função do meu vice-presidente, o Celso Ferrarini, que era da UX, até para ver se a gente conseguia um posto avançado da escola de gastronomia, que foi da Cunha. Estava bem estruturado. Lógico, faltava muita coisa. Sim, mas para iniciar o pé de chão dava para fazer. Imagina o custo, vieram novas pessoas com novos pensamentos e acharam por melhor permanecer onde estava. E ficou. Agora acho que, não sei o que eles vão fazer com aquela área, de repente vão devolver para o município, não sei. Que agora está numa sede nova, muito bonita, por sinal. Não, mas ali é alugado. Sim, mas como é que eu vou te dizer? Acho que é melhor para a SIX alugado do que está aqui. Tá? Que é na casa do seu Adelino falecido. Adelino Colombo. Vai ter que levar um tempo para estruturar tudo, mas no momento que estruturarem tudo, eu acredito que ela fique autossuficiente e tenha condições. Com boas ideias dá para agregar muita coisa. Dá para trazer gente ali de outros locais. Se tu imaginar assim, por exemplo, que naquela época a gente estava pensando nos sindicatos, lógico que nós íamos ter juntos só sindicatos patronais. Até porque a SIX é uma empresarial. E depois, com o canetaço do Bolsonaro, que cortou as contribuições sindicais, coisa assim, os sindicatos meio que recuaram tudo, perderam receitas. Mas recentemente cresceram bastante, né? Mas, como é que eu vou te dizer assim, não tanto que nem ela. Que lógico, nós tivemos uma evolução de 5 mil sindicatos no Brasil para 17, 18 mil. Hoje nós voltamos para aquele patamar que nós estávamos lá atrás. Mas é ruim muito, né? Só despesa. Né? É verdade. Tá? Porque muitos não fazem o que tem que fazer. Não, que não. Então eles só ficam trabalhando para aquele grupo que está dentro. E assim que veio, depois de mim veio o Daniel, fez uma bela gestão também, mudou o perfil. Nessa transição, antes de passar para o Daniel, a prefeitura pegou a FENAQUIV para ela de volta. Então a SIX perdeu uma fonte de receita, que era a realização da FENAQUIV. Alegaram mil uma coisa, é deles, o pavilhão é deles, o espaço é deles. Fazer o quê, né? Temos que se adequar. Claro. O Daniel depois assumiu,
tem um outro perfil, bem mais jovem, bem mais coisa, e aí começa a trocar. Eu acho que é isso que é salutar. Claro. Porque quando eu entrei, eu já era mais jovem do que tinha antes. E aí a Continua coisa vai jovem, né? crescendo. Mas, como é que eu vou te dizer assim? A gente tem uma certa limitações. Não adianta querer a gente dizer que Sim, tu pega sim. o celular, tu tem. Sim, sim. Tu vai até um ponto. Sim. Aí tu pega esses jovens aí, já estão com tudo pronto na frente, né? Aí depois veio o Trujillo, Sim, uma boa visão, um bom trabalho. empresário E paulista. agora veio o Pecim também, Uhum. fazendo trabalho e Empresário. nessa transferência. E o Então, quer próximo dizer, deve ser o Leandro, né? Do, Hã? do Planeta. eu não sei, porque antigamente a gente tinha uma escala. Uhum. Comércio, indústria, serviço, agronegócio. Melhor, né? Um pouco de cada um. Escalonar todos eles para deixar todo mundo participar. Uhum. E eu não sei. Eu hoje, como estou fora, não posso criticar, não posso falar. Não sei o que está acontecendo lá dentro. Não participa nem do conselho, nada. Nem do conselho. A minha fase do conselho já venceu. Uhum. Que depois que tu sai de presidente, tu vai para o conselho. Tu tem um período e depois entra o outro presidente, depois entra o outro, vai saindo e tu vai sobrando, né? Acho que quer salutar isso, tá? Tem que botar... volta e meia, alguém por telefone pede alguma opinião, alguma coisa assim. Isso não Sim, o ex-presidente tem que ser consultado, é salutar. são coisas que acontecem, mas eu vejo assim que tem que ter sempre renovação. Não. Nós não podemos ter continuismo. Isso tanto na área empresarial, quanto na área política, que não acontece. Não. Por quê? Porque a gente sempre tem aqueles caudilhos que os coronéis morreram os velhos, que era de um lado, agora surgiram os coronéis do outro lado. Sim. Tá? E a gente percebe que os jovens têm pouco espaço. E se tu entra com uma ideia nova lá dentro, e tu não entrar no esquema deles, tu não vai conseguir fazer nada. Exatamente. A renovação na política é difícil, né? Mas por quê, né? Mas o culpado disso somos nós. Claro. Quem é que vota neles? Claro, é nós. É o povo. Mas o pior que eu sempre falo é o seguinte, os bons, que a gente se considera bons e faz uma garimpagem nos bons, eles nunca querem se envolver, né? Então o que acontece? Quando tu entra no partido político, não precisa ser candidato, mas se tu participa da gestão, tu pode selecionar os candidatos. Porque senão o que tem está aí, né, país? Eu vou colocar assim, eu digo, no Brasil nós não temos partidos políticos. Nós temos agremiações. Tá? Comandadas por alguns. Cada uma delas meia tem dúzia. são agremiações. Porque partido político ele tem uma linha de trabalho. Então se ele tem uma linha de pensamento, uma linha de trabalho, tu não pode ver o PP junto com o governo do PT. E isso tu não aconteceu. pode ver o PT junto com o PP. Tu tem aqueles partidos que estão sempre no poder. Sim. Desde que eu me conheço, desde criança eu me conheço, esses partidos estão no poder. Sim, desde sempre. Desde 85 o MDB manda no PP país. e o MDB. Sabe? Então era Arena e MDB, depois se dividiu, mas aquilo ali continuou sempre no poder. Tu te lembra do Sarney em 85? Ele era PP e virou MDB para ser presidente, né? E aí depois, quando tu bate de frente, não tem mais espaço, tu cria um partido novo, que eu acho que é isso que está errado. 30 e poucos partidos. Né? Sabe? Então é difícil, né? Mas aí mais pessoas têm que se envolver, esse é o lance. Né? Mas a pessoa de bem não vai entrar nisso. Mas e daí? Então não vamos reclamar mais. Então o que a gente tem que fazer é selecionar no voto. Tu tem que equilibrar. Aquele lá é ruim, tu sabe que tu tem que parar de votar naquele lá, no ruim. Mas a pessoa reelege os ruins, porque o que tem tá ali. Mas aí eu não consigo fazer a cabeça de todo mundo, sabe? Então eu sozinho lá, é aquela coisa, tu vai dar murro em ponta de faca. Sim. Então tu tem que pensar assim, tu tem que sempre escolher o menos pior. E a população vota nos mesmos de sempre. Sim, se tu pegar senadores, coisa e tal, quantos anos faz que estão lá aqueles senadores? Os mesmos, né? Tá? E aí tu vê, aqui nós temos um senador nosso aqui, que deu a enchente, deu coisa e tal, o senador não apareceu. Ele sumiu. Claro, ele é do Partido Nacional, né? Não sei. Não sei que partido ele é, mas ele foi o senador eleito pelo Rio Grande do Sul e naquela catástrofe toda que teve, o cara sumiu. E assim tu vê, aí depois o governo, o outro lado, decide assim, bom, eu vou criar uma coisa para tentar fazer um candidato para o governo do estado. Criar uma secretaria que ele cancelou, mas existe ainda, né? Então aí são aquelas coisas assim, tu nota que é tudo jogo de interesse. Sim.
Então, se tu não pertence àquele grupo que está lá no poder do Senado, na Câmara, tu não vai fazer nada. Tá fora. Nem verba tu vai conseguir. Sim, é isso aí. Aquelas emendas que não precisa dar satisfação, que agora, eles estão brigando por quê? Porque eles não querem extinguir essas verbas, porque essas emendas eles botam o dinheiro onde eles querem e não precisam dizer para onde foi, por que foi. E o pior, né? Em alguns casos tem os retornos para manter as campanhas, né? Mas sempre teve. Com tudo que eles arrecadam em verbas e coisas assim, se eu quero que o meu partido chegue no poder, eu vou custear. Vou ser um partidário, sou um filiado, eu vou contribuir. Eu não preciso de verba pública para fazer campanha. Essa história de pegar verba pública bilhões, e botar para financiar a campanha é dinheiro que saiu da saúde, é dinheiro que saiu da infraestrutura, é dinheiro que saiu de segurança, é dinheiro que saiu da educação. Dos principais, né? Tá? Eu peguei só 4. Sim, mas é os principais. Mas aí, é dinheiro que deixou de isso para quê? Para financiar a campanha deles lá, que estão ganhando um salário lá, estão ganhando o salário, que eles deviam se financiar, então. Porque se eu quero ganhar o salário maior na minha empresa, eu tenho que trabalhar mais e tenho que fazer minha empresa crescer. Eles não, eles chegam num estágio que eles só vão mantendo o salário deles, eles têm todo aquele aparato ao redor. Um monte de gente ganhando um monte de dinheiro. E ainda trabalham com as verbas, que a gente não sabe se realmente aplicam as verbas aonde eles dizem que aplicam, tá? Porque eles não querem deixar isso transparente. Falta transparência em tudo, né? Tá? E ainda vão buscar o fundo partidário, que os coronéis decidem para quem eles vão dar quanto e quando, onde e como. Tá? Então é uma coisa toda direcionada, é uma estrutura muito grande. Eu não sei como é que vai se derrubar essa estrutura, se vamos conseguir algum dia derrubar essa estrutura. Mas as pessoas, como é que eu vou te dizer assim, tem que começar, na hora de votar, tem que saber escolher. Tá? Escolher bem. Mas tu faz uma pesquisa entre os amigos, ou entre os conhecidos, em quem que ele votou para deputado estadual, federal e senador? A maioria não vai lembrar. Não vai. Até porque não estuda, né? Quem é o... não, é porque o brasileiro sempre deixa para a última hora, e na última hora ele chega lá, ele pega o primeiro que está na frente, esse aqui mesmo, vai embora. Tá? Aí cumpriu o direito de votar. Depois obrigação, não é direito, é obrigação. Depois reclama 4 anos que o cara não fez nada. Né? Ou mais, porque esse cara vai estar lá dentro e ficar mais tempo. Carlos, eu queria voltar contigo no observatório. Foi tu e o Bianchi que começaram essa... Como é que começou esse observatório? Acho que vamos relembrar. O observatório é assim, eu fui convidado, na época era presidente da SIX, fui convidado para participar da viagem a Maringá. Paraná. No Paraná, pela SIX de Caxias. O pessoal de empresários foi assim. E naquela mesmo período, eu já tinha marcado as minhas férias, que eu iria para, eu não me recordo se foi para Maceió ou para Natal, com a família. Eu olhei para o Maurício, que era meu presidente do Conselho Deliberativo na SIX, e digo, Maurício, tem isso, isso e isso, eu gostaria que tu fosse. E o Maurício foi. E abraçou a ideia tanto, abraçou a ideia que até hoje está lá dentro. Ainda bem, né? Ainda bem. Gente muito séria, muito competente. O Maganinha também faz um bom trabalho, o Maganinha é daqueles, assim, aí fundamos o tal do observatório, tem todo um processo, coisa assim, tentaram trancar nós e tudo quanto é jeito. Um ex-prefeito tirou o braço direito do observatório e tornou funcionário. Mas não foi só isso, teve denúncias como é que é? Cartas anônimas, foi um monte de coisa. Mas isso tudo a gente superou e... Sim. Mas é a história do passado, né? E aí, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um belo trabalho no observatório, economizamos uma bela grana, e hoje, por exemplo, o Magalinha é um guerreiro que já entrou lá embaixo e veio subindo, veio galgando o cargo, chegou ao ponto que era ele, tem que ser ele. Sim, o cara é bom. Ele é técnico. Muito técnico. Ele não é tipo assim, por exemplo, eu já... Tá errado? Tá errado. Ele não, ele vai dar uma esmiuçada para ver se tá errado mesmo ou não. Ele é detalhista. Sim, perfeccionista. Perfeccionista. E nesse ponto ele é muito correto. O que precisa no observatório, né? Ele era um trabalhador assim de dia e noite. Ele vivia e vive o Sim. Não, eu sou um eterno escudeiro dele por isso. Porque nós temos um grupo, tu não está no grupo de 160 que tem no WhatsApp ali, né? Não. Tem um grupo Associação Farroupilha.
E às vezes o pessoal dá uma marretada ali, eu digo, não, não é assim. Aí convive. O que aconteceu? Com a troca de gestão daquela anterior lá atrás, Governo Clayton. eles... Porque muitas vezes, o que eles faziam? Alguns vereadores que estão na Câmara de Vereadores hoje trabalhavam dentro do setor de compras. E seguravam as informações até nós ter pouco prazo para fazer análise e coisa assim. E agora cobram do observatório. Sim. E cobram por que eu não estou mais participando do observatório. Não é para ele que eu tenho que dar satisfação. Tá? Minha mãe faleceu, meu pai faleceu, me desculpe, mas não é qualquer vereador que vai merecer uma resposta minha. É isso aí. E aí, essas novas gestões que vieram, eles, como é que eu vou dizer assim, eles perceberam que o observatório é uma ferramenta de trabalho. Para ajudar a prefeitura. Para ajudar eles. É. O Então, o que comprou aconteceu? ideia. Isso eu estou te dando os comentários que eu estou ouvindo do pessoal que participa do observatório. Sim. Que eles consultam. Antes? Sem dúvida, eles consultam antes. O Feltrin adotou isso aí. O Feltrin já adotou isso. O Jonas vai continuar, com certeza. E eles usam o observatório. E não é uma combinação, é uma consulta, né? Vamos deixar bem claro para a população toda saber que o observatório faz, como voluntariado, sem receber nada de ninguém, os vereadores, é trabalho dos vereadores, tanto de situação quanto oposição. É isso aí. Só que é fácil. O vereador fica lá dentro, na salinha dele tem assessor, que antes não assim, tinha, né? Que não existia. É mais despesa. Além de aumentarem o número de vereadores, porque eu já sou contra essa quantidade de vereadores do Farroupilha, acho que 9 vereadores de Farroupilha estava excelente. Mas, como tinha gente do partido que estava no governo, que não ia conseguir ficar, porque não faltava voto, não sei o que, eles decidiram votar pelos 15. É isso aí. E agora estão no nível nacional, Santa Catarina vai ganhar mais deputado e senador, já tem, tá? Ou seja, quem vai pagar mais dinheiro somos nós. O dinheiro que viria para nós vai para eles. Por quê? Se tu pensar assim, o que é um governo? O governo ele tem que te dar segurança. Se tu quer ter segurança, tu tem que ter grade, tu tem que ter cachorro, tu tem que ter cerca elétrica, tu tem que ter alarme, tu tem que ter carro com 1001 coisa dentro para se proteger. E pagar uma particular ainda. Tá? Ou ter uma segurança particular. Mas tu tem que ter tudo isso mais. Só que tudo isso que eu estou falando aqui, tudo isso gera nota fiscal. Nota fiscal gera imposto. Então o governo não tem interesse em investir na segurança porque ele ganha nisso. Educação. Deixa eu fazer um parênteses na segurança. A maioria dos políticos deixa a segurança ficar ruim para depois ele dizer que ele acertou a segurança também. Isso não é só na segurança, né, Carlos? Em várias áreas. Eles deixam ir para o pau para depois, né, eu resolvi. Né? Mas vamos adiante. Vamos ver, vamos trabalhar assim agora na educação. Que eu acho que era o mais que tinha que ser investido nesse país em educação. Sim. Por quê? Porque se a gente educar bem lá de baixo, lá em cima nós vamos trocar depois. Pois é. Porque essa pessoa, mas eles não têm interesse que isso cresça. É mais fácil eu ter passado de ano do que fazer tu... na marra, sem saber nada. Né? Vai fazer 4, 5 vezes o mesmo a prova, coisa e tal, para até tu passar. Então isso foi uma política do Estado. Por isso que as escolas municipais de Farroupilha são melhores que as estaduais, são melhores que as... As escolas estaduais, elas têm aquele problema que vira e mexe a questão salarial. Acaba virando em greve. Abaixo da municipal, né? Exato, vira greve. Falta de professores. Aí falta de sala de aula, falta de estrutura. Tudo. Não, e outra coisa, fazer um outro parênteses, aqui no bairro São José, decidiram que não queriam uma escola militar, que em cima de uma escola estadual. Hoje os professores não querem dar aula lá. Mas aí eu digo, qual o interesse que foi nisso, né? É difícil, né? É isso que eu te digo, muitas vezes tu cansa de dar soco, bater e não resolve. Aí tu pega assunto. A educação, seria um básico, eles não têm interesse. As escolas federais, elas foram partidarizadas, elas têm muito nas cabeças, o ensino está direcionado para uma filosofia, para um tipo de pensamento, que a escola teria que ser neutra. O PT é bom nisso, né? Ele se espraia em qualquer lugar. Né? E aí depois tu chega vamos partir para investimentos. Tu não vê nada de investimento em infraestrutura. Tá?
aconteceu alguma coisa aqui, porque deu a tragédia ali das enchentes, coisa e tal, porque senão nós estávamos com as mesmas estradas do mesmo jeito. O Estado, o que fez? Não tem dinheiro para investir? Terceirizou. Pedágios. Pedágio para todo mundo. Eu não sou contra o pedágio. Agora, vou dizer uma coisa para ti. Eu fico satisfeito, saio daqui, vou até minha casa, na praia, coisa assim. Eu pago 1, 2, 3, 4 pedágios. A Freeway tem mais, né? Tu vai pela Freeway? Pela Freeway, são 2 na Freeway. Agora parece que vão querer botar um na 118 também. Aí tu tem 2 no pedaço daqui até São Leopoldo. Então são 4 pedágios. Mas se tu somar bem, ele é mais barato que um pneu, né? Mas, se eu vou pela Rota do Sol, eu encontro buraco, caminhão. Via única. Via única. Aí vem um cara que saiu da fazenda, vem com o jipe, com o trator, com não sei o quê. Tá? Aí tá sujeito, chega lá em Itati, caiu alguma coisa, eu não consigo andar. Por aqui, eu saio, eu tenho um trecho ruim daqui até lá, que é descer a serra. Sim. Porque se eu pegar um caminhão na frente, vai até lá. Eu vou ficar até lá embaixo. Não tem como passar. Mas, em compensação, depois eu tenho pista dupla, e sendo que depois lá na Freeway eu tenho 4. É isso aí. Então... É muito melhor. E bem sinalizada, com asfalto bom, com segurança. Então... tem um movimento aí, Carlos, contra o pedágio. Tem que ser contra a tarifa, não contra o pedágio. Né? Concordo em gênero, grau e número. A tarifa, bom, podemos discutir a tarifa. Claro. Agora, a questão de... O Estado não ia fazer. Então tu vê qualquer coisa que tenha, onde é Dyer. Sim, o que é isso? Faz o que o Dyer? Tá? Então são coisas assim que a gente vê. Então, aí fazem uma ponte nova, tipo Porto Alegre. Aí depois que a ponta está pronta, quando tal, foram ver que ela foi feita 1,5 metro abaixo do que era o projeto. Tá lá. Cadê o engenheiro responsável pelo fiscal de obra? Não dá nada. Tu não vai fazer mais nada. Depois que ela está pronta, não tem como tu levantar uma ponte 1,5 metro. Tem que implodir, né? Fazer nova. Então são coisas assim que a gente vê. Aqui, voltando para o observatório, aqui então a gente teve assim, por exemplo, várias pessoas se engajaram nesse trabalho. Sim. Trabalharam muito. A gente conseguiu médicos, a gente conseguiu engenheiros, a gente conseguiu pessoal de fábrica, pessoal de escritório. Então nós conseguimos... Um para cada setor, quase. Só que não... Como é que eu vou dizer assim? Precisaria mais gente. Porque tudo demanda. Por exemplo, vou usar uma licitação. Estavam comprando equipamentos para escola, para hospital, para posto de saúde, coisa assim. Eu não entendo. Eu não entendo nada disso. Quem é que vai entender disso? Um médico, do ramo. Um dentista, Aí nós fomos procurar. Tivemos um médico que fez um trabalho magistral para nós. Quer dar o nome, pode dar. Não, aqui Rodrigo Way, se eu não me engano é o nome dele. Fez um trabalho magnífico. Nós aí começamos a pegar aquele trabalho dele para pedir para as pessoas para fazer em cima daquilo lá, que olha, poderia ser assim. Esse é o caminho. Tá? Legal. E realmente, então a gente conseguiu vários profissionais que se dispuseram a trabalhar junto com a gente. Tu sabe, Carlos, cada vez que fala nisso, eu convido as pessoas de casa, que às vezes se aposentaram no auge dos seus conhecimentos, e acabam ficando em casa, cara. É uma mão de obra fantástica, né? Desde que eu estava presidente, nós estávamos buscando isso que nós queríamos, tentamos junto com a Associação dos Aposentados. A Popenfar. Amigos que a gente sabe assim, que eram bancários, que são pessoas que têm conhecimento, que têm experiência de vida, porque nisso muito vale mais a experiência do que o diploma. Isso também, às vezes. Tá? Uma experiência, Aí na época, teve um vereador, nem vou fazer o nome, que não vale a pena, que pediu para nós fiscalizar os asfaltos. Meu amigo, como é que eu vou fiscalizar um asfalto que eu mal e mal sei, né, de como é feito o asfalto? Aí eu vou ter que medir, eu não tenho nem equipamento para medir se a camada estava certa ou não. E a base, etc. Se a base foi feita correta ou não. Eu lembro que quando fizeram a 122, eu vinha para cá das férias, que meu pai era bancário, e eu fui junto com um tio e um fiscal, se eu não me engano era BIT,
Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma coisa assim, que foi que financiou essa Sim, obra. BID. Eu acho que era BID, É, eu o não BID, lembro. é BID, né? O BID era Não lembro. bom nisso. Né? Eu não lembro. É. Eu sei que nós estávamos construindo a serra aqui, fazendo o asfalto, e esse senhor, Tu viu construir a serra aqui? Então, esse cabelo branco é... 65 É não um é guri assim, ainda, não. é um guri. 65 não é assim. Eu vinha nas férias e aí eu Sim, fui junto sim, com sim. ele. Aí esse senhor, ele tinha uma pua, que é uma furadeira Sim, manual, sim. tá? Uns copos com água, coisa e tal, e ele fazia o buraco lá, botava água, ficava medindo, eu assistindo aquilo, Aham. sem entender o que ele estava fazendo. Aí na volta, eles podem mandar fazer de novo, que aquilo ali eu não vou pagar. Então, talvez a gente precise criar isso dentro da prefeitura. Sim. E não um cargo, sei lá, vou usar um termo aqui esdrúxulo, museólogo. Aham. Tá? Cria um cargo de pessoas Sim, técnicas. para poder fiscalizar isso. É. Mas sobre a gestão, a diferença foi então que eles começaram a ouvir, e mesmo assim se pega algumas coisas, algumas falhas, porque tu tem que cuidar muito quando tu faz um edital de uma licitação para não direcionar. Exato. Porque se eu disser que eu quero uma caneca branca com um cabo preto, com o interior dela preto, e que tenha na frente a estampa da TV Cidade, eu estou direcionando. É só um fornecedor que vai fazer ali, né? Então, aconteceu assim em algumas licitações que a gente estava dentro do observatório dos equipamentos de robótica, já veio direcionado, mas nem foi daqui, foi direcionado lá do MEC, lá de cima. Já vinha. Sim, a verba vem carimbada. Até o edital já estava copia e cola, copia e cola, Claro. copia e cola, exatamente igual. Claro. As 3 empresas que estavam participando eram as 3 mesmo que participaram lá da cidade, lá do Nordeste, que eu nem lembro mais o nome. E o Observatório Social ter bom, isso é a capilaridade que ele já tem. Né? Exato. Então aí, e depois o pessoal vai trabalhando dentro, tu começa a criar um olho mais clínico, Pega as manhas. no detalhezinho. E aí essas novas gestões, que passaram aí na prefeitura, elas começaram a usar Consultar antes, antes. né? Que é um... E aí alguém criticava que estão em conluio, estão junto com o observatório. Não existe isso, né? São pessoas que estão bem, que não têm, como é que eu vou dizer assim, bom, eu sou aposentado, eu posso ir lá trabalhar. Sim, para fazer certo. Né? Para cobrar para que façam certo. Coisa que o nobre vereador devia fazer. Sim, são pagos para isso, é fiscalizar e legislar. Né? E recebem para isso. E diga-se de passagem, recebem bem. Para 2 horas, né, por semana? Bota 3, 4, tudo bem, mas não é uma semana toda. É muito bem remunerado. E não precisava tanto vereador. Mas... Com certeza. Estamos juntos. Vamos falar de que agora? Vamos falar das enchentes? Passou. Passou. Né? Sobrevivemos. Foi um período difícil. Mas o risco continua. Nós podemos falar, tu vê, eu estava fora já lá na Covid, tu não me viu falar. Então, tudo a gente passou, houve erros, houve acerto, o governo de um lado, o governo do outro, sabe? Teve. Todo mundo acha que sabe tudo. Aí vem o médico lá e diz que tem que tomar cloroquina, vem o outro e diz que a cloroquina não é. É aquele jogo de interesse político. Muito difícil, né? O Estado, tu disse, né, cara? Está quebrado, não adianta. Mas o que eu digo assim, o Estado, o pessoal critica muito o governador, e eu vejo assim que ele está fazendo o que ele, vamos dizer assim, eu não vou dizer que é uma grande administração, mas ele está fazendo uma boa administração. Com o que ele tem, com o que ele recebeu. Ele usou dinheiro de verba daqui para lá, para pagar? Usou, tudo bem, mas pelo menos ele parou com greves. Parou com salário atrasado. A coisa está andando, ao menos, né? Hospital tu não vê mais reclamar tanto, porque não vem os recursos, que não sei o quê. O defeito último dele foi pegar dinheiro da enchente e querer comprar um avião, né? E não, né? Mas como é que eu vou te dizer assim? Alguém soprou na orelha e digo, não faz, que isso vai pegar mal. E aí ele recuou. Eu acho que eu acho que ele está blefando para ser presidente, mas ele vai ser candidato a senador. Não sei. Politicamente, eu acho que vai ser isso. Não acompanho política. E se eu te disser,
Depois de muito tempo... Mas tu não odeia a política, né? Hã? Tu não odeia a política. Mas não pode, cara. Porque eu acho assim, ó, é um mal necessário, tá? Sim, Deixa a minha opinião. não tem é um outro mal jeito. necessário. Dentro da democracia, né? Tá? Ganha Pedro, ganha Paulo, tem que trabalhar igual, tem que pagar Sim, imposto sim, igual, isso a gente já cada um acostumou, resolve. né? Tu só vê que só troca Uhum. as moscas. Tá? Só troca as moscas, porque o resto continua tudo igual lá dentro. Boa. Entra o partido A, depois entra o Sim. partido B, depois junta 4, 5 partidos, depois entra A e B junto. Sim, Tá? tem. Então não é legal. Por isso que eu não sou. Uhum. Eu sou muito assim, ou eu sou teu amigo, ou eu não sou. Uhum. Tu é autêntico. Sabe? Eu não É consigo te abraçar e dizer meu Sim. amigo, tá? Depois nós tiramos de costa e digo assim, eu não sou assim. Não, me contaram uma de um cara que viu, que presenciou, por exemplo. O Bolsonaro foi meu ídolo, né, para fazer a mudança, tal, desde 2015, que eu Bolsonaro, né? Nas redes sociais, tudo. A briga que ele teve com a Maria do Rosário, que chamou ela, dizendo que ela não merecia ser, né, bababá, diz que eles saíram do plenário, o cara que me contou viu esse lance. Estava no cafezinho e riram. Agora nós vamos ganhar muita conversa. Vamos falar assim, bom. Cara, isso não pode. Desse governo que está aí, a gente já sabe que tem uma história lá de trás, todo mundo conhece. Continua roubalheiro. O governo Bolsonaro, o Bolsonaro tem 2 ou 3 defeitos. Ele falava. E não precisava falar ele contra falava. o PT. Se ele ficasse quieto, deixasse os ministros dele trabalhar, ele ganhava muito mais. Os ministros trabalhavam e tentavam fazer alguma coisa, ele abria a boca e ele destruía tudo que os ministros fizeram. Além dele, os filhos. Incomodaram. Em vez de ajudar, atrapalhavam. Tá? O mérito dele é que foi o melhor governo dos últimos tempos, né? Ele foi mais liberal. Ele teve uma visão, vamos dizer assim, mais de Estado. E ministros técnicos, têm, né? Tá? Mas ele destruía tudo que ele fazia, ele não precisava ir lá brigar com... Mas ele era brigão, né? Precisava de um brigão assim. Não precisava disso. Eu, politicamente, eu acho que o Tarcísio, que já trabalhou para Dilma e trabalhou muito com o Bolsonaro, eu acho que o Tarcísio Zema e a Michelle, a esposa do Bolsonaro, são os 3 nomes da próxima presidência. Né? Não sei. Porque o PT está acabado, né? Não é possível que o povo vote novo no PT. Mas tu não sabe o que passa na cabeça do povo. É difícil, né? O povo tu pensa assim, bom, aquele cara não vai se eleger quando tu vê, é o mais votado. Infelizmente. Então, ou o mais votado é um que a gente nunca viu falar. Exato, quem é o fulano na fila do pão, né? Carlos, por incrível que pareça, sem intervalo. Meu Deus do céu. Eu falo, hein? Que bom, que bom. Que bom. Assim, esse é o melhor entrevistado. O entrevistador não precisa se preocupar, né? Eu te deixo com o teu papo final hoje, né? Mas a casa sempre à disposição quando tiver uma coisa nova lá na tua área que tu queira passar para mais pessoas, né? Eu acho que a área de contador, que tu tem um escritório muito forte em Farroupilha, né? Eu acho que isso ajuda o nosso telespectador a ter o teu conhecimento, né? Então, a casa está à tua disposição, não precisa eu convidar, tu já é convidado desde sempre. Vou te dar o teu tchau hoje, Guilherme. Eu quero agradecer a oportunidade. Que é isso. Tá? Espero, sei lá, ajudar as pessoas a tomarem uma linha de pensamento, uma posição. Aceito pessoas que não pensem como eu penso. Nós somos um país, entre aspas, livre, tá? Porque liberdade a gente não tem. Tá? Porque se tivesse liberdade, eu podia sair à noite. Não posso. Tem que ficar cuidando se eu vou ser assaltado, se eu não vou. Eu tenho que cuidar o que eu digo, senão lá no Tribunal de Justiça, lá em cima, o Supremo, está sujeito a me enquadrar. Se eu falar mal do presidente, está sujeito a ter uma retaliação. Se eu falar mal do governador, está sujeito a ter retaliação. Vai que ele vire presidente. São coisas que acontecem. Nós somos num país que tudo pode acontecer. Infelizmente. Eu espero poder ter ajudado e na hora dessa a gente pode vir aqui falar sobre coisas mais técnicas, coisas mais coisas assim, legal, se vocês tiverem espaço. Sempre. E tiver espaço, precisar de alguém, telefone que a gente dá um jeitinho, a gente ajusta o horário. Tá bom. E eu agradeço a oportunidade e espero que a população pense. Pense mesmo, porque nós precisamos disso. Mais 1 ano, 2, nós temos eleição de novo. É isso aí. Vamos renovar. O ano que vem. Vamos renovar deputado, senador, governador. Nós temos que olhar muito bem assim. Esses que estão aí fizeram o quê?
Para quem? Qual foi o nosso benefício? O que eles trouxeram para nós? Farroupilha, o que eles trouxeram para nós? Estado e para o país como um todo. Porque nós não podemos pensar só no nosso umbigo. Nós temos que pensar no todo. Nosso umbigo primeiro. Nós temos que pensar, porque para chegar no nosso umbigo nós temos uma nação, nós temos um estado e nós temos um município. Aí vem o nosso umbigo. Isso. Eu hoje, por exemplo, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu estou lendo um livro sobre a história do Brasil. Opa, é boa. Do Bueno, o Peninha. Aquele que falou mal da Serra aqui, meio que sumiu do mapa, eu não vi mais ele. Tu sabe que esse problema que a gente tem hoje, vem de lá de trás. Ele vem lá de 1500. Porque Portugal mandou para cá os donatários. Junto com os donatários vieram... tudo que eles não queriam em Portugal. Exatamente. Eles limparam o que eles tinham lá. Eles usam um termo que agora me fugiu. E era bandido. Vamos dizer. Tá, mas vamos fazer uma parte aqui, mas lá para aquele país lá bem fora, lá, que é dos canguru. Né? Austrália. A Austrália não foi só prisioneiro da Inglaterra e hoje é um país de primeiro mundo. Mas aí vem a culpa do governo do rei de Portugal. O que o rei de Portugal queria daqui? Pau-brasil. Então eles pelaram o pau-brasil. Sabe para que eles usavam o pau-brasil? Para tingir roupa. Para dar coloração nas roupas. E o ouro, né? Não, isso veio bem depois. Esmeralda. Antes veio o pau-brasil, depois do pau-brasil começou o açúcar. Da cana. Que o açúcar entrou na Europa, ele veio lá da Índia, lá da China, não sei o que, veio o açúcar, e o Brasil, eles viram que o solo aqui, massapê, era propício para o açúcar. Plantando tudo dá. E aí eles começaram a desmatar tudo na costa para dentro. Aí precisava gente para trabalhar. Aí eles começaram a escravizar os índios, matar os índios, coisas assim, trucidar as tribos, como eles trucidaram, para pegar escravos, para trabalhar. E depois veio os negros. Aí depois os índios, eram índios, né? Eles descobriram que veio, o africano trabalhava mais, produzia mais. Aí eles começaram a largar de mão dos índios e começaram a trazer... Até porque os índios eram muito rebeldes, né? E é bonito de ler. Tá? Se tiverem a oportunidade de ler a história do Brasil e... É um livro novo? Não, é antigo. Eu tenho o costume de fazer palavras cruzadas. Tá? E aí eu fiquei sem palavras cruzadas e eu fui lá na biblioteca e eu achei esse livro, deve ser de um dos filhos. E eu comecei a ler. Agora eu tenho que me cuidar porque volta e meia de noite eu estou aqui lá, já está na hora de dormir, eu estou ainda aqui porque eu estou querendo evoluir. A história do Brasil é muito boa, né? Minha filha já leu muitos também ali. E essa eu digo assim, E aí tu vai associando o tempo de lá com o tempo de cá. E tu vê que mudou. Mudou assim. Talvez a nossa vida seja um pouco mais fácil do que a deles, que não tinham luz, não tinham água, não tinham nada. Agora já tem tudo isso. Mas aí começou a vir. E tudo isso teve um preço. Tem que trabalhar mais para pagar os boletos. Exatamente, é isso. Obrigado pela tua presença aqui, muito obrigado.